Sortes do Sistema Jangadeiro. Boa noite, Thiago Nunes. Thiago, onde você acha que a sua equipe pecou? Qual aquele detalhe que levou a equipe? Ou foi mais mérito do Everton? Boa noite. É o somatório dos fatores, né? Primeiro que nós enfrentamos a equipe finalista da Libertadores da América, né? Esse mesmo time que jogou aqui hoje vai jogar a final da Libertadores da América daqui a uns dias. Então, um plantel extremamente qualificado, né, que vem fazendo grandes campanhas nas últimas temporadas, um adversário de muito valor, muito difícil de competir e jogar. E mesmo assim a gente fez um jogo, né, a maior parte do tempo equilibrado. O primeiro tempo, principalmente, nós criamos as melhores chances de gol. Paramos do goleiro, o Everton, que fez uma grande atuação. Sofremos um gol de falta, né, num lance isolado e, infelizmente, isso mudou o panorama do jogo. No segundo tempo, esperei um pouco mais, né, para fazer algumas mudanças ofensivas. Ainda assim, tivemos chances, né, de gol no segundo tempo. O adversário acabou, né, jogando no contra-ataque, que é um ponto muito forte deles. Então, faltou para nós um pouco melhor de aproveitamento ofensivo, né, a gente colocar a bola para dentro nas chances que tivemos. E também, né, lógico, dá mérito ao adversário, que quando teve a oportunidade de fazer os contra-ataques, chegou com boa qualidade e acabou fazendo o segundo gol. Tiago, boa noite. Leonardo Dai, Rádio CBN de São Paulo. A gente teve a impressão, e você pode até desmentir ou confirmar, enfim, que a ideia do Ceará hoje era jogar no campo de ataque, né? Era empurrar o Palmeiras para perto do gol que o Palmeiras defende. E todo time que opta por essa estratégia tem a preocupação com as transições do Palmeiras, que são reconhecidas e famosas por serem muito boas. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que você planejou essa fase ofensiva e também esse cuidado defensivo da equipe do Ceará e qual é a avaliação que você faz do que o time desempenhou em campo nesses dois momentos, atacando, tentando colocar o Palmeiras perto do seu gol e também se defendendo quando perdia a bola. Obrigado. O fato que muda o jogo é sempre o gol, né? O primeiro tempo nosso foi muito equilibrado. E quando você fala que a proposta era empurrar o Palmeiras para o seu próprio campo, foi uma proposta que a gente tem, né, repetido dentro de casa. Principalmente os jogos em casa, a gente tem sempre empurrado os adversários. Mas o primeiro tempo não, era um jogo de meio campo, a gente, né, marcou na região de meio campo, esperou o Palmeiras um pouco mais, tirou menos vezes o tiro de meta e a saída de bola do Palmeiras, justamente para evitar que o Palmeiras tivesse essa vantagem nos contra-ataques, que são jogadores muito rápidos. Mas o contra-ataque é algo muitas vezes inevitável, porque, né, existe o erro técnico, o erro forçado e às vezes o erro não forçado, quando a equipe está em condição de atacar, mas em alguns momentos não está com o seu atacar marcando equilibrado, e o adversário acaba levando algumas vantagens, mas o gol do primeiro tempo, do gol de falta, acabou mudando a estratégia. E aí o segundo tempo, sim, a gente optou por um jogo um pouco mais agressivo, tentar pressionar um pouco mais o Palmeiras, principalmente a partir dos 17, 18 minutos do segundo tempo, onde ali nós tínhamos que buscar, né, o gol de empate. As modificações também foram nesse sentido. Optamos por abrir um pouco mais nossa região de meio campo e ter mais jogadores ofensivos naquela região, e consequentemente o Palmeiras criou suas alternativas a partir dali. Mas se você for pegar a avaliação geral do jogo, né, o Palmeiras teve 4 chances de gol e fez 2 gols. Nós tivemos 5 chances de gol e fizemos apenas 1. Então, de maneira... Infelizmente, o aproveitamento, uma vez mais, nos deixou numa condição de não fazermos os gols que desejávamos e mais distante da vitória. Boa noite, Thiago Nunes, Willy Sullivan da Rádio Pitaguari AM 1340. Thiago, mais uma derrota, dessa vez dentro de casa. Quebra-se mais uma invencibilidade alvinegra dentro do Campeonato Brasileiro e começa cada vez mais, claro, estamos a 3 pontos ainda da zona do rebaixamento, mas foi um jogo a menos que tínhamos e agora não temos mais. Então, digamos que continuamos aí nessa luta para fugir do rebaixamento. Quanto mais que partidas que se passa, a gente vê essa proximidade. O que fazer realmente para sair de perto dessa zona do rebaixamento? Um abraço, fiquem com Deus e força sempre. Obrigado, um abraço também. O primeiro é que reiterar a qualidade do adversário. Ninguém, né, gostaria de ter perdido o jogo para o Palmeiras. O Palmeiras é uma grande equipe, né, com grandes jogadores, no momento, né, que está prestes a disputar uma final de Libertadores, né, fora as competições nacionais que vem muito bem, é um dos primeiros colocados da competição. Um jogo duríssimo, né, sabemos da qualidade do elenco que nós estávamos enfrentando. Então, eu não posso dizer que é um resultado normal, porque perder nunca é normal, a gente nunca quer perder,
mas contra o adversário que enfrentamos é um resultado que há de se avaliar com mais tranquilidade, né? Principalmente sabendo que tivemos chance para vencer também. Sobre a questão da zona de rebaixamento, o primeiro passo de qualquer equipe que entra na competição é atingir a marca de pontuação necessária para não correr risco de rebaixamento. A partir daí você busca outros objetivos na competição, ou as vagas em competições internacionais, ou a disputa do título. Então continua assim sendo esse nosso primeiro objetivo. Os jogos atrasados, infelizmente, nos trouxeram uma sobrecarga de jogos, uma sequência negativa. Né, esse calendário brasileiro, infelizmente, a gente, né, ficou sendo prejudicado pelas convocações, os jogos atrasados. Ninguém pensou nesse desdobramento. Estamos embarcando pela manhã já para Caxias do Sul. Vamos atravessar o Brasil. Em 2, 3 dias estaremos jogando novamente contra um adversário que teve a semana toda de preparação. Então o Ceará está lutando contra tudo e contra todos nesse momento. E para afastar esse fantasma é a vitória, somar pontos sempre, né? Sabemos que temos que atingir uma meta base e a partir daí pensar em outros objetivos dentro da competição. Boa noite, professor Thiago Nunes. Wilson Medeiros, portal Torcida K. Professor, eu vou fazer 2 perguntas aqui no mesmo áudio para ficar um pouco mais prático. Mais um jogo onde o Ceará teve o domínio, esteve muito bem, mostrou uma evolução enorme no que se diz na peça ofensiva, mas novamente toma um gol, né, num lance fortuito e novamente não consegue a vitória. Nesse caso foi até diferente do jogo do Bragantino, que a equipe acabou saindo derrotada. Até onde, ou como fazer para conseguir manter o aspecto mental da equipe, a autoestima equilibrada para se buscar esses resultados? Como trabalhar isso? E a segunda pergunta houve aquela substituição onde você, digamos, foi até para o tudo ou nada, né? Tirou o Marlon para colocar o Kleber e de repente o Ceará acabou tomando o segundo gol, acabou sendo mais agredido a partir daquilo. De repente o senhor pensou numa situação e a coisa não aconteceu como deveria. De repente essa substituição acabou abrindo um pouco o meio de campo do Ceará e oportunizando o Palmeiras chegar com maior eficácia no campo de defesa do Ceará? Muito obrigado. Por nada, né? E primeiro que a substituição sim foi buscando, né, termos mais poder ofensivo. Centralizamos o Fernando Sobral como primeiro volante naquele momento, né? Foi uma alternativa assim de abrir a equipe para tentar buscar uma presença maior dentro do campo adversário, jogadores de muita qualidade técnica próximos um do outro, com uma boa presença diária e a chegada dos laterais. Então nós fizemos uma linha de 3 jogadores de meio campo ali, que eram o Eric, o Vina e o Lima, com 2 atacantes mais infiltrados, o Kleber e o Gabriel, buscando essa chegada e os laterais alternando-se nas infiltrações. Então o objetivo foi esse. Lógico que quando você enfrenta uma equipe tão qualificada como a equipe do Palmeiras, e você erra alguns passes de infiltração, erra alguns cruzamentos, a bola chega num momento de segunda bola, ao contra-ataque nos jogadores de velocidade do Palmeiras, eles acabam criando algum desequilíbrio. Então sim, a gente tem que estar mais atento nesse quesito, né, mais ligado, porque por mais que a gente esteja jogando bem, criando alternativas, né, ofensivas, a gente fez um levantamento e percebeu que fazia muito tempo que o Ceará não criava tantas chances de gol, né, durante uma temporada, e a gente está atingindo essa meta, só que o aproveitamento não está sendo condizente com a nossa quantidade de chances criadas. Então mentalmente a gente tem que mostrar isso para os atletas, que a equipe tem produzido, que a equipe está próxima de conseguir sair ganhando o jogo, próxima de vencer, manter o equilíbrio emocional acima de tudo, né? Buscamos o empate contra a equipe do Red Bull na última rodada e hoje não conseguimos buscar um empate, mas há de se valorizar o esforço dos atletas e principalmente continuar acreditando. Não podemos abrir mão de acreditar, termos certeza que estamos no caminho não de evolução só, mas principalmente de busca, né, do resultado constante, busca da vitória, né, um perfil de uma equipe que está buscando vencer sempre e às vezes isso acontece e às vezes não. Boa noite, Thiago Nunes. Aqui é Mário Kempis, do blog do Kempis e do TVC Esporte Clube. Queria que você pudesse falar sobre o próximo jogo contra o Juventude, lá em Caxias do Sul. Você perdeu o Vina, mas vai ganhar o retorno do Bruno Pacheco. O que você pode falar um pouco sobre essa partida lá em Caxias e, obviamente, depois você ainda tem o Bahia, quarta-feira, lá em Salvador. Muito obrigado. A parte complicada é que nós não temos um tempo hábil de preparação, né, para enfrentar esse adversário, um adversário que está também muito pressionado dentro da tabela, está hoje próximo na zona de rebaixamento ou na zona de rebaixamento.
Mudou o comando técnico, mudou o seu treinador, então eles tiveram uma semana toda de preparação para esse confronto. E nós temos que nos superar uma vez mais, né? Temos que colocar toda a energia que nós temos, entender quais são os jogadores que vão estar melhor recuperados, escolher uma boa estratégia para esse jogo, emocionalmente estarmos equilibrados, porque será um jogo muito, muito físico, de muita velocidade. A necessidade de ambas as partes do resultado vai fazer com que o jogo tenha muitos momentos que a gente vai ter que estar equilibrado dentro do campo para buscar a vitória. Boa noite, Thiago Nunes, Tarcísio Ribeiro do Grupo Cidade de Comunicação. Na verdade, eu vou pedir licença para fazer uma solicitação fora do jogo, né, de hoje, pois sábado é aniversário do Rei Pelé. Eu gostaria de pedir, se for possível, que você desse uma declaração sobre a representatividade do Rei Pelé para o nosso futebol brasileiro. Seria possível? Agradeço, tenham uma boa noite. Claro que é possível, né, e me honra muito poder falar, né, ter a oportunidade de falar a respeito do Rei Pelé, né. Existem atletas que são normais, atletas que são extra classe, atletas que são fenômenos, e existem o extraterrestre, né. O Pelé está fora de qualquer tipo de comparação. Ele foi a inspiração e é uma bandeira que representa o futebol brasileiro, representa o país. Talvez seja o nome mais conhecido mundialmente, né? E é brasileiro, então nós temos a honraria de termos essa figura ilustre, onde não só inspirou todos nós que estamos no futebol, mas que possibilitou que muitas das estrelas, né, que fazem parte do escudo da seleção brasileira fossem através dele. Então, meus parabéns adiantados e muito obrigado por tudo.